Olá, alunos do nono ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Meninos, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí, falando a respeito ainda dessa questão dos alimentos, né? Hoje tratando a respeito da nova geopolítica, né, dos alimentos. Vamos entender um pouquinho dessa distribuição, desse sistema de gerenciamento de alimentos aí pelo mundo, tá? Bom, pessoal, atualmente os alimentos eles são um novo petróleo, tá? A terra é o novo ouro, né? Esta nova era, né? Se caracteriza pela carestia também dos alimentos e a propagação principalmente da fome, né? Que se tem agravado aí principalmente com essa pandemia da qual estamos vivenciando agora, né? Do lado, nós temos a demanda, o aumento populacional, né, que é o demográfico, uma crescente prosperidade e a conversão de alimentos em combustíveis para automóveis, principalmente para a geração de álcool, né, etanol. Tudo isso eleva o consumo em graus sem precedentes, né, elevados. Do lado da oferta, a extrema erosão do solo, o aumento da escassez hídrica, as temperaturas cada vez mais altas, né, a questão climática, né, interferindo aí, proporcionando aí uma maior dificuldade de expandir a produção, tá? Bom, a não ser que seja possível reverter essas tendências, os preços dos alimentos eles continuarão subindo e a fome continuará se propagando, derrubando o atual sistema social. Então, a pergunta é possível reverter essas tendências com o tempo, né? Ou acaso os alimentos são um elo frágil da civilização de início do século XXI, em boa medida, como foi em tantas civilizações anteriores, cujos vestígios arqueológicos, né, são estudados agora. Esta redução das provisões, né, alimentares, né, desses ritmos de alimentos e produção de alimentos do mundo, vem contrastar drasticamente aí com a segunda metade do século XX, quando os problemas dominantes na agricultura, né, por meio da produção, gerou enormes excedentes de grãos e o acesso de mercado por parte dos exportadores desses produtos, tá ok? Bom, nesse tempo o mundo tinha duas reservas estratégicas, grandes sobras de grãos, indo grande quantidade para o lixo ao se iniciar a nova colheita, e uma ampla superfície de terras de cultivo sem serem utilizadas, tá? No marco aí de programas agrícolas, por exemplo, dos Estados Unidos, para evitar a superprodução. Bom, quando as colheitas mundiais eram boas, os Estados Unidos faziam com que mais terras ficassem ociosas, vagas, né? Ao contrário, quando eram inferiores ao esperado, voltava a colocar as terras para produzir, tá? Então, a capacidade de produção excessiva ela foi usada para manter aí não só a estabilidade mundial, né, mas principalmente, é claro, né, de grãos. As grandes reservas de grãos amortizavam a escassez de cultivo do planeta, tá? Quando as monções, ou seja, grandes e fortes chuvas, né, com enchentes, chegaram à Índia em 1965, por exemplo, os Estados Unidos enviaram a quinta parte de sua colheita de trigo ao país asiático para evitar uma fome potencialmente catastrófica. Então, e graças às abundantes reservas, isso teve pouco impacto sobre o preço mundial dos grãos. Quando iniciou este período de abundância alimentar, o mundo tinha 2,5 bilhões de pessoas, né? 2 bilhões e meio de pessoas. Atualmente nós temos aí 7 bilhões, né? Acima de 7 bilhões de habitantes. Entre 1950, pessoal, e 2000, houve ocasionais altas dos preços dos grãos, né? Produção de soja, trigo, milho, em razão dos eventos como a seca severa que nós tivemos principalmente aí na Rússia, uma intensa onda de calor aí, principalmente no médio oeste dos Estados Unidos. Entretanto, esses efeitos aí sobre o preço tiveram vida curta, tá? O prazo destinado aí à normalidade, né, foi bastante curto. A combinação entre reservas, né, abundantes e terras de cultivo ociosas conviveram aí durante esse período aí de uma forma mais regular, né, durante o processo histórico, tá ok? No entanto, isso não duraria por muito tempo. Em 1986, o constante aumento aí da demanda mundial de grãos e os custos aí orçamentários, né, inacetavelmente altos, fizeram com que se eliminasse o programa estadunidense de reserva de terras agrícolas. Atualmente, os Estados Unidos, por exemplo, têm algumas terras ociosas
no marco do seu programa de reserva para conservação, mas trata-se aí de solos muito suscetíveis à erosão, ou seja, pouco propícios à produção. Acabaram seus dias em que se contavam com áreas com potencial produtivo, prontas para produzirem de forma rápida, né, caso apresentasse alguma necessidade. Por isso que hoje o mundo vive apenas mirando no ano seguinte, né, sempre esperando produzir o suficiente para cobrir o aumento da demanda. Os agricultores de todas as partes realizam denodados esforços, grandes esforços aí para cadenciar esse acelerado crescimento aí da demanda populacional, né, mas possuem dificuldades para isso. A escassez de alimentos, ela conspirou contra as civilizações anteriores, a dos sumérios, a dos maias, por apenas duas entre as muitas cujo declive aparentemente deveu-se à incursão numa vereda agrícola que era ambientalmente sustentável. No caso dos sumérios, o aumento da salinidade do solo, em consequência de um defeito em seu sistema de irrigação, que a não ser por isso era bem planejado, terminou devastando seu sistema alimentar e, por conseguinte, sua civilização. Em relação aos maias, a erosão do solo foi uma das chaves de seu desmoronamento, como também foi para tantas as outras civilizações antigas, tá? A nossa também ela está a caminho, né? Caminhando para esse processo, porém, diferentemente aí dos sumérios, a agricultura moderna ela sofre um aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera, e como os maias também está lidando mal com a terra, gerando perdas sem precedentes do solo a partir da erosão. Então, nós também estamos com algo semelhante em relação à questão dessas disponibilidades de terras para produzir. Na atualidade, também enfrentamos tendências mais novas, principalmente com relação ao esgotamento dos aquíferos, né, reservas de água, o estancamento dos rendimentos dos grãos em países mais avançados a partir do ponto de vista agrícola e do aumento também da temperatura. Neste contexto aí, nós não surpreende o fato da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, apontar agora que os preços dos alimentos dobraram em relação ao período de 2004, por exemplo, né? Então, para a maioria dos cidadãos dos Estados Unidos que gastam em média 9% de suas rendas, sua receita, né, seu dinheiro, seu salário em alimentos, isso não é um problema. Contudo, para os consumidores que gastam entre 50% e 70% de suas reservas, né, financeiras com comida, o fato dos preços dos alimentos dobrarem é um assunto muito sério. A propagação da fome ela está estreitamente ligada a uma redução das reservas de grãos e o aumento no preço dos alimentos, tá bom? Nas últimas décadas do século passado, aí, a quantidade de pessoas famintas no mundo foi reduzida, caindo de 792 milhões em 97. Depois começou a aumentar, chegando a 1 bilhão. Lamentavelmente, caso continue fazendo as coisas como de costume, né, o número de pessoas que passam fome continuará crescendo ano após ano. E se complicando, né, mais ainda com esse processo de pandemia que nós estamos vivenciando, tá? O resultado é que para os agricultores do mundo, né, está se tornando cada vez mais difícil cadenciar a produção diante da crescente demanda dos grãos. Então, os estoques mundiais de grãos aí diminuíram há mais de uma década e não foi possível reverter a situação. Ou seja, caso não consigamos mudar aí, o que se espera é que a maioria, com a próxima colheita, os alimentos se encareçam, a fome se intensifica e os distúrbios vinculados à alimentação sejam propagados, principalmente o caso da desnutrição, né? O mundo ele está ingressando numa era de escassez alimentar crônica, né? Com grandes precedentes aí que conduzem a uma intensa concorrência pelo controle de terras e também de recursos hídricos. Em outras palavras, está começando uma nova geopolítica dos alimentos, ok? Bom, pessoal do nono ano, espero que vocês tenham gostado aí da aula, né? Tenham entendido. Lembrando que eu estou aqui à disposição de vocês nesse exato momento de forma online, via WhatsApp, para esclarecer todas as dúvidas que vocês necessitarem. Obrigado a todos pela atenção e pela participação. Continuamos aí na prevenção do coronavírus. Lave bem as mãos, né? Com água e sabão, detergente. Se não possível, com álcool em gel, tá? Use sempre álcool em gel. Mantenha o distanciamento e o uso da máscara, tá bom? Lembrando a vocês também que essa aula, assim como as demais, elas se encontram disponíveis no meu canal do YouTube, o Geo Cerrado. Basta vocês acessarem o Geo Cerrado para ir em busca dessas aulas, tá ok? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.